Boa noite, meus amigos. Vocês estão felizes? Ai, Jesus. Jesus é bom. Jesus é bom. Jesus não deixa um para trás. Não deixa. E Ele nunca vai deixar. É para todos a palavra. O Evangelho é para todos. O Evangelho é para todos. Mas o Evangelho tem um lugar mais alto. Mais alto. A gente precisa sair da turbulência humana. A gente precisa sair da turbulência do dia a dia. E a gente precisa subir. Porque tem um lugar de paz. E é uma paz que preenche, que enche a paz do príncipe da paz. É uma paz que chega transformando verdadeiramente todo o caos. É a paz de Deus, do Deus da paz. E Ele está aqui hoje. Amigos, para quem não me conhece, eu sou a Pamela, sou mãe do Bento, esposa do Rafa, eu sou pastora aqui da Poema Mogi. E eu estou muito feliz de trazer essa palavra para vocês. Ao mesmo tempo, eu estou com muito frio na barriga de trazer essa palavra para vocês, porque o Senhor veio falando nos últimos dias. Enquanto eu li Atos, eu estava mergulhada em Atos, eu não conseguia parar de ler Atos. O Senhor começou a me falar algumas coisas sobre um derramar do Espírito. Sobre um derramar do Espírito. Um derramar novo do Espírito. Para a gente entrar num lugar mais alto enquanto igreja. E tudo começou quando eu tenho um filhinho de 7 anos, né? E eu estava ouvindo o Bento fazer uma oração. E a oração dele foi assim: Jesus, deixa as pessoas saberem que o Senhor vive. E eu falei, meu Deus, que oração é essa? Deixar as pessoas conhecerem, saberem que o Senhor é real. Que não é só o Deus da história lida. É muito mais profundo. E aí eu perguntei para ele outro dia, filho, se você estivesse do lado de Jesus, qual pergunta você faria para ele? E ele falou, eu perguntaria se as pessoas que não conhecem Jesus, se é verdade que elas não vão ser salvas mesmo. Será que a gente perguntaria a mesma coisa? Ou será que a gente está com o coração em outros lugares? Será que o nosso coração está cheio do amor de Deus? Querendo ver pessoas serem transformadas, pessoas serem salvas? Ou será que o nosso coração está ali, perdido, emaranhado num monte de coisa, de um monte de preocupação e angústia? Vocês sabiam que a raiz, quando a gente pega a palavra pecado, a raiz dessa palavra no hebraico significa perder o alvo. Se os nossos pensamentos estão preocupados, acelerados, distraídos, e ao invés da gente se entregar para o Senhor e orar e pedir para que Ele resolva, a gente está se distraindo, a gente está perdendo o alvo. E é um pecado. Então, é preciso fazer o que for preciso para se posicionar e olhar para o alvo certo, que é Jesus. Que é a bondade de Deus, que é o amor dele por nós. Aqui no louvor, na hora que estava tocando, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. E foi como se o Senhor chegasse com uma revelação nova do amor dele e mostrasse que não é aquele amor do dia a dia, dele fazendo uma coisinha ou outra que a gente precisa e pede. Tem esse amor também, mas ele falava de um amor maior, um amor mais alto, um amor que nos resgatou. Um amor que fez com que a nossa natureza adâmica tivesse mais uma chance de termos vida eterna. Vocês percebem que tem um lugar mais alto? O amor de Deus faz parte de um lugar mais alto. A gente precisa subir. Porque se a gente fica só aqui, é muito ruim a vida. A gente tem que entender o que o Senhor está nos chamando para ser e fazer. E Ele tem feito tantas coisas dentro de nós, né? Tantas coisas dentro de nós. Séries e séries muito boas que a gente tem ouvido aqui de palavras. O Senhor vindo e a glória dele aqui. E a gente sentindo uma presença palpável.
Só que a gente não pode atrapalhar aquilo que o Espírito quer fazer. E só a nossa mente pode fazer isso. Porque o Senhor quer o melhor para nós. A nossa mente nos atrapalha demais. Quando a gente está cheio do Espírito, não tem mais lugar para o medo. A gente é cheio de coragem. A gente não olha mais para o problema. A gente encontra um propósito nele. Entende o que Jesus está fazendo. Então que a gente hoje fique atento a buscar mais do Espírito Santo. Para que a nossa vida seja de verdade cheia, 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 cheia. E, gente, vamos começar com onde o medo entrou na história da gente. Olha que interessante. Quando a gente criou vida e quando, de repente, o medo chegou na cena. Eu vou ler com vocês Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas, e o homem se tornou um ser vivo. O Senhor soprou vida, Ele soprou o próprio Espírito dEle e nos fez vivos. Mas um pouco depois, como todos já conhecem a história, Adão fez a escolha da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não escolheu a árvore da vida. E olha o que aconteceu. Em Gênesis 3:8. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. A partir do momento que o primeiro Adão cai, o medo entra. A vida eterna saiu ali e o medo entrou. A árvore da vida saiu ali e o conhecimento do bem e do mal entrou. E aí de repente quem opera a nossa mente cheia de medo, cheio de preocupação. Mas veja o que acontece depois com o último Adão, que é Jesus. Lá em João 20, do 20 ao 22. Aqui Jesus já tinha sido crucificado, já estava ressurreto e ele apareceu para alguns discípulos de novo. E olha o que ele disse. João 20, do 20 ao 22. Enquanto falava, mostrou-lhe as feridas na mão e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. O mesmo sopro que gerou vida lá no início, no primeiro Adão, é o mesmo sopro que Jesus deu e nos deu o Espírito dele. Vocês têm noção que o Espírito Santo é o Espírito de Jesus dentro de nós? É o mesmo Espírito que estava lá nos discípulos. Quando você pega e lê a história de Atos, se vocês não leram, mergulha nisso pelo amor de Deus. E vê tudo que os sinais e maravilhas, as coisas que os discípulos viviam. Com o Espírito de Jesus dentro deles. É o mesmo sopro. E é o mesmo Espírito para nós. É o mesmo Espírito para todos nós. E não tem a ver com o Espírito que o pastor recebeu, o Espírito que o discípulo João recebeu. Entende? É o mesmo Espírito para todos. Para todos. Será que vocês têm feito uso disso? Será que vocês têm noção da dimensão da vida? Da vida abundante, de tudo que a gente pode viver em Jesus. É muito forte, gente. É muito forte. Mas a gente precisa desse Espírito.
E eu vou explicar para vocês por quê. Se a gente vai lendo Atos e entendendo, aliás, Atos é o único livro que não teve fim. Quem vai terminar a história de Atos somos nós. Somos nós, cheios do Espírito Santo. Nos nossos trabalhos, nas nossas casas, na rua, na fila do mercado, onde quer que seja. Nós, cheios do Espírito Santo, continuamos escrevendo a igreja de Atos. Só que quando, lá no início de Atos, mostra algo tão precioso, porque os discípulos já conheciam Jesus, já tinham visto que ele estava ressurreto, já tinham entendido tudo. Eles já estavam prontos, tecnicamente falando, para sair pregando as boas novas, não estavam? Mas olha o que Deus fala para eles. Não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E aí os discípulos entendem que eles precisam ficar num lugar juntos, orando, posicionados. Não era numa igreja assim, era na casa. Mas estamos juntos, querendo o mesmo Espírito. Amém? É o mesmo Espírito. E de repente, lá em Atos 2, no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval. Encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Pronto, agora eles tinham o Espírito de Jesus dentro deles. Eles podiam corajosamente pregar o Evangelho e viver tudo que eles viveram e tudo que a gente vive também, se a gente se posicionar. Então, olha que interessante, não basta receber o Espírito Santo uma vez. Vocês vão ver que em outros momentos da Bíblia, os mesmos discípulos que receberam, eles se posicionavam em oração para receber mais do Espírito. A gente precisa de cada vez mais do Espírito, porque o Espírito Santo é nomeado na palavra de Deus como o encorajador. Mas algumas traduções é o consolador. Olha que interessante, ao mesmo tempo que ele nos consola de um medo, de um problema, ele nos encoraja e fala: vai, eu vou te usar nessa dor. Eu vou te usar enquanto você está vivendo tudo isso. Eu vou te transformando no caminho. Assim ele vai fazendo. Só que a gente precisa estar cheio do Espírito Santo. A gente precisa fluir esse rio de dentro de nós. A gente precisa viver isso de verdade. Eu lembro no começo da minha conversão, eu peguei um livro para ler que chama Transferência. A Transferência, que quem escreveu é o Mark Schubert e o Dan Duque. Eu não sei se vocês já leram esse livro. Gente, leiam esse livro, é muito bom. E esse livro fala da transferência, da unção, fala de poder de Deus. E eu comecei a ler aquele livro, eu comecei a queimar. E eu falei: meu Deus do céu, eu preciso viver isso. E eu estava, no dia eu estava em Ilhabela com a minha família. E a gente estava andando. E eu falei: eu preciso sair para andar, sozinha. Não consigo nem ficar aqui, eu preciso sair. E eu comecei a andar e comecei a falar com Jesus: Jesus, por favor, eu preciso receber uma transferência. Eu quero sentir esse teu poder. Eu quero provar disso, Senhor. Eu quero isso também. De tantos testemunhos ali, histórias contadas. E era um dia frio, gente. Aqueles dias frios que quem conhece Ilhabela sabe que fica tudo vazio, não tem ninguém na rua. Tava eu andando na rua, de repente um motoqueiro. Esse motoqueiro passou assim e o cara me fechou na rua. Eu falei: meu Deus do céu, que é isso? Esse motoqueiro me tira o capacete, olha pra minha cara e fala: moça, você viu? Eu tava indo pra lá. Jesus me fez parar e me fez voltar e dizer que te ama. Ai, meu Deus, comecei a chorar. Eu tava falando com ele agora mesmo. Gente, foi tão bom sentir que Deus é vivo, de detalhes, e Ele nos vê, e Ele responde, Ele usa pessoas. Agora esse rapaz, cheio do Espírito Santo e da ousadia, ele se posicionou.
E Ele mudou a minha vida com um simples Jesus te ama. Às vezes Jesus pede para a gente dizer, ei, fala para aquela pessoa que Jesus ama ela. E a gente fala, nossa, mas isso é tão pequeno. Vou falar, Jesus te ama só? Mudou a minha história. Eu entendi a importância de me posicionar e ser o mesmo canal. Falei, gente, olha o que esse cara fez, eu preciso fazer isso. Eu nunca mais quis sair desse rio. É um rio que você vai andando e vai passando por ele e Jesus vai te usando. E Jesus permite que a gente viva isso, Ele não precisa de nós. Mas Ele permite que a gente viva isso porque Ele quer se relacionar com a gente. Ele quer se relacionar com a gente. E é muito gostoso viver isso. Isso muda a vida da gente. Eu não sei se você nunca teve uma experiência com o Espírito Santo. Se você talvez já recebeu o Espírito Santo alguma vez, talvez nem isso. E todo mundo um dia chegou pela primeira vez nesse momento. Então, Senhor, em nome de Jesus, se tem pessoas aqui que ainda não receberam do Teu Santo Espírito, que o Senhor venha derramando, Pai, do Teu Santo Espírito, enchendo, Pai, essas pessoas, enchendo esses amigos, Pai, para que eles fluam como um rio de águas vivas, onde quer que eles estejam, em nome de Jesus. Amém. Esse rio não tem fim, esse livro não tem fim, e a gente tem que querer participar disso, porque a gente tem que ser intencional em impedir que isso aconteça. Lembra os discípulos juntos orando, e veio o Espírito. Olha que interessante, quando os discípulos teve um momento onde eles estavam sendo perseguidos e eles estavam com medo, com muito medo. E de repente, eles foram libertos, Pedro e João. Assim que eles foram libertos, eles se encontraram com outros discípulos. E eles contaram o que estava acontecendo. Olha, mas não eram os discípulos que tinham acabado de receber o Espírito Santo? Eles estavam com medo. A questão é o que eles fizeram com medo. Eles se posicionaram. Eles se posicionaram em oração. E olha o que aconteceu. Está lá em Atos 5:23. Assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos. E eles contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há. E aí eles vão orando, e aí eu vou lá para 29. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Estende a tua mão com poder para curar. E que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome de teu santo servo Jesus. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Vocês têm noção? Tinha medo aqui também. Mas como eles se posicionaram diante do medo? Orando. E o que aconteceu? O chão tremeu. E eles estavam cheios, e cheios de coragem mais uma vez. Então eles já tinham o Espírito. E eles pediram por mais. Eles pediram por mais. E tem aqueles que não receberam. E eu vou dar um exemplo para vocês também. Samaria já tinha aceitado a palavra do Senhor. Já tinham se batizado. Mas precisou de 2 discípulos irem lá para transferirem o Espírito Santo. Quantos aqui foram batizados agora, no último batismo que a gente teve? Uau, uma galera. Gente, se vocês não receberam o Espírito ainda, que vocês recebam hoje. E se já receberam, que recebam mais e mais. Olha o que aconteceu lá em Samaria. Atos 8:14.
Quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Assim que os dois chegaram, oraram para que aqueles convertidos recebessem o Espírito Santo, pois apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Então Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. A gente precisa se posicionar para receber o Espírito Santo, porque somente a palavra de Deus, sem o Espírito de Jesus dentro de nós, não transforma. É como no Antigo Testamento, são só leis. A nova aliança escreveu as leis no nosso coração. E o Espírito Santo nos capacita a viver isso verdadeiramente. A nossa vida ser uma adoração para Ele. Inteira, inteira, inteira. Inteira. Por exemplo, Saulo, antes de ser Paulo. Não sei se todos aqui conhecem a história de Saulo. Mas ele tem um encontro com Jesus. Ele vê um clarão, ele perde a vista e de repente ele fala: quem és tu e o que queres que faça? Olha o encontro que ele teve com Jesus. Mesmo assim, olha o que Jesus faz. Chama Ananias para transferir o Espírito Santo para ele. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho para cá me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e sua visão foi restaurada. Então, ele se levantou, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Amigos, não basta já entender a palavra. Tem pessoas que têm tempo que conhecem a palavra, mas não se posicionaram para buscar esse Espírito Santo. O Senhor, Ele te derrama, mas você também precisa se posicionar. Às vezes é preciso de uma fome a mais, um pedir mais. Fala: Senhor, eu quero provar isso, é muito bom, eu preciso disso. Eu lembro quando eu entendi isso do Espírito Santo. Um dia eu fui até Valinhos, eu chamei meu marido: vamos para Valinhos. Eu senti que o Senhor tinha algo para nós lá, e a gente foi até Valinhos. O Mark estava lá ministrando. E o Mark, eu não sei se todos conhecem ele, mas ele carrega tanto a glória de Deus, tanto a glória de Deus, que às vezes quando ele está orando por nós, uma transferência do Espírito Santo acontece, tem gente que acaba até não aguentando, fica no chão. É muito forte o que ele carrega, e é o mesmo Espírito que todos nós podemos carregar, o mesmo. E eu lembro que quando eu fui, ele começou a falar lá e tal, e teve o culto. Eu lembro que eu estava com tanta fome que logo no louvor, o meu corpo inteiro já estava em chamas. Eu senti uma sensação térmica. Era uma sensação térmica que eu nunca tinha sentido antes. E na hora que terminou, aí ele teve uma ministração e ele falou: quem tem sede, venha. Eu levantei, mas quase que eu atropelei todo mundo. Fiz assim, gente, eu fui para o chão. Nossa, eu lembro que eu voltei de lá, eu tinha medo de me mexer, porque eu não queria perder aquilo que eu estava sentindo. Eu voltei até meio parada assim. Tantas coisas depois aconteceram. Esse espírito, gente, é um espírito que nos enche de coragem, de amor, de domínio próprio. Olha o que está escrito lá em Timóteo. 2 Timóteo 1,6. Por isso quero lembrá-lo, aqui é Paulo já, que era Saulo, que perseguia os cristãos, que matava gente, que Jesus encontrou ele, depois do Espírito Santo, ele saiu e passou a pregar, mesmo sendo perseguido, açoitado, nada parava ele. Olha o que ele está ensinando para Timóteo. Por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu, quando impus minhas mãos sobre você. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Quantas vezes você já recebeu talvez o Espírito com uma imposição de mãos e simplesmente parece que nada disso mais aconteceu?
Você está vivendo uma vida mais ou menos, uma vida normal, que você acorda, trabalha, volta para casa. Não aconteceu nada no seu dia. Eu lembro o dia que eu comecei a ler, e eu comecei a ler ali o que acontecia com Pedro. As pessoas chegavam perto dele e já eram curadas. E eu sou psiquiatra, para quem não sabe. E eu falei, Jesus, pelo amor de Deus, todo mundo que chegava perto de Pedro era curado. É o mesmo Espírito, me permite viver isso também hoje. Eu sei que os pacientes não estão indo lá sabendo. Tem paciente que nem imagina que eu sou cristã, nem imagina. Mas eu falei, eu quero viver isso. Gente, naquele dia foi um mover atrás do outro. Era cura, era pessoa com uma mansidão que eu não sabia de onde poderia estar vindo, que remédio nenhum, ciência nenhuma explicava. O Espírito de Deus é disponível, a gente só precisa pedir. Pedir. Coloca a mão no seu coração e peça para que o Espírito Santo te batize, te dê mais. Senhor, responde essas orações, esses pedidos. Responde, Senhor. Enche mais o teu povo para que eles vivam a igreja de Atos verdadeiramente. Ativa o teu povo, Jesus. Esvazia-nos de nós mesmos, Pai, para que a gente tenha esse encorajamento do céu que o Senhor nos dá, porque o Senhor é conosco. E quando a Bíblia diz que o Senhor é conosco, significa que Ele é dentro de nós. Ele reveste, Ele nos veste. Aqui quem fala não é Pamela, é Ele que fala. A oração, o temor que eu tenho de vir aqui e falar, Senhor, por favor, que não saia uma sequer palavra minha, mas que sejam as suas palavras para o teu povo. E é um temor absurdo. O Senhor, eu sou toda controlada, adoro escrever tudo que eu vou falar. E o Senhor não me deixou vir com um computador hoje. Ele queria fazer o que tivesse que ser feito. Ele não queria que nada, nenhuma regra, nada pudesse colocá-lo numa caixinha. E às vezes a gente coloca Deus numa caixinha. E fica, Senhor, mas como que eu vou viver isso? Como que vai ser possível? É muito grande o meu problema. A minha vida está caótica. Para de perguntar como. Quando a gente pergunta como, a gente coloca Deus numa caixinha. A gente acaba sendo o Deus das nossas vidas. E quem está no trono do nosso coração é o medo, a preocupação, é o excesso de controle. O Espírito Santo é ciumento. Ele quer um trono só para Ele. E eu sei que Ele está destronando ídolos aqui hoje. Eu sei que Ele está destronando medo. Eu sei que Ele está destronando depressão. Eu sei que Ele está destronando ansiedade, conta para pagar. Eu sei que Ele está destronando problema conjugal. Eu sei que Ele está destronando porque Ele é maior. Ele é maior. Ele é maior que tudo. Não tem nada que fique fora da soberania de Deus. Nada, e nem ninguém. Esse Espírito que vos fala é o mesmo que está em vocês. E é o mesmo que vocês precisam se apropriar em poder, amor e domínio próprio. Porque é o Espírito nos capacitando. Sozinhos não dá mesmo, é impossível. Não exijam das pessoas lá fora que não conhecem o Espírito Santo. Cuidado com ficar torcendo o nariz pra gente que é diferente de você. Jesus me tirou de um lugar que era impossível. Eu já era médica quando encontrei Jesus. Eu acreditava que tudo era uma grande invenção da mente humana. Eu achava que a ciência era a única explicação para tudo. Eu vivia com um buraco dentro de mim. Para vocês que acham que só vão ser felizes quando tiverem uma profissão, um filho, um marido, uma carreira, eu estou aqui para dizer que é mentira. Eu tinha tudo e eu continuava vazia. Eu comprava, eu viajava, eu me envolvia em coisas achando que isso ia tampar o buraco que tinha dentro de mim. Nada supria essa fome, porque a fome da carne e a fome da alma, elas são um buraco furado. Agora a fome do Espírito nos preenche, nos enche, nos faz sentir uma alegria que não cabe na gente. É muito bom. Vocês precisam viver isso. Agora vocês imaginam o colapso mental que deu em mim?
uma psiquiatra que de repente descobriu que não era invenção humana. Eu falei, pronto. Meu Deus, não tem como negar. Tem uma história que eu acho incrível, uma citação que tem em Atos também, que fala de Gamaliel. Gamaliel era um religioso da época. E esse religioso, enquanto os discípulos estavam sendo perseguidos por outros religiosos, os fariseus, ele vira e olha o que ele fala. Para quem tem ainda alguma dúvida que esse Deus é real. Um deles, eu estou em Atos 5:34. Um deles, porém, um fariseu chamado Gamaliel, especialista na lei e respeitado por todo o povo, levantou-se e ordenou que eles fossem retirados da sala do conselho por um momento. Pediu para os discípulos sair de lá de dentro. Em seguida disse aos demais: israelitas, cuidado com o que planejam fazer a estes homens. Algum tempo atrás, surgiu um certo Teudas, que afirmava ser alguém importante. Umas 400 pessoas se juntaram a ele, mas foi morto. E seus seguidores se dispersaram, e o movimento deu em nada. Depois dele, na época do censo, apareceu um Judas, da Galileia, que também fez muitos seguidores. Mas ele também foi morto e seu grupo se dispersou. Portanto, meu conselho é que deixem esses homens em paz e os soltem. Se o que planejam e fazem é meramente humano, logo serão frustrados. Mas se é de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los. Pode até acontecer que vocês acabem lutando contra Deus. Nada parou o evangelho de ser pregado. Tem 2000 anos. 2000 anos que esse evangelho é pregado. E o encorajamento que o Espírito nos dá nos faz fazer isso todos os dias com uma alegria. E de repente o seu trabalho vira só um disfarce. E você está lá para encontrar o alvo. Onde está o coração dessa pessoa, Jesus? Me mostra. Não precisa falar diretamente de Jesus, mas você pode interceder pelas pessoas. Não é em todo lugar que você pode ficar falando de Jesus, mas é em todo lugar que você pode orar, interceder, pedir: Jesus, encontra essa pessoa. Esses dias eu orei tanto por um paciente, gente, tanto. Um menino com uma história super difícil, envolvido com droga. E no primeiro dia eu perguntei para ele: você tem alguma religião? E ele falou: não. Eu não falei nada, né? Não cabe a mim. É o Espírito Santo que vai fazer. Qual foi o meu papel? Intercedi. Ele não precisava saber que durante a consulta eu estava ali orando por ele. Jesus, encontra. Esses dias ele voltou em consulta. Sabe o que ele me falou? Eu queria que você me fizesse a primeira pergunta que você me fez quando você me atendeu no primeiro dia. Eu falei: que pergunta? Nem sabia mais. Ele falou: pergunta qual é a minha religião. Eu falei: meu Deus, qual a sua religião? Ele: eu me converti. Jesus me encontrou. Eu estou 1 mês que eu não uso droga. Mal sabia, aleluia. Jesus é lindo. Eu não precisei falar para ele: olha, você quer aceitar Jesus? Olha, o dia que você aceitar Jesus, você vai ser curado. Para, gente, larga de ser religioso. Se posiciona, cheio do Espírito Santo, ora pelas pessoas. Para de torcer o nariz para gente que é diferente de você. O diferente, ele te choca só porque ele é diferente. Mas cuidado, Jesus, ele não fazia acepção de pessoas. Ele não fazia. Tem gente que olha, tipo, quem oraria por mim? Talvez alguém olharia e falaria: nossa, essa daí nunca vai se converter. Olha o que Jesus fez. Jesus mudou minha vida. Jesus mudou minha vida, mudou minha forma de trabalhar, mudou minha forma de ser mãe, mudou minha forma de ser esposa. Meu casamento agora é uma bênção. A gente só brigava antes. A gente se alcoolizava, se embriagava, a gente fumava, a gente usava droga. Eu não preciso de mais nada disso. E não é por causa de uma regra, de um protocolo, de uma obrigação religiosa. É porque o Espírito Santo nos completa, nos basta, nos enche. Só que a gente precisa ter governo da nossa mente para a gente viver isso em plenitude. Porque o sucesso da vida cristã tem a ver com uma mente governada, com uma mente controlada de verdade. Você ter ali um domínio sobre a sua mente.
E eu quero trazer umas dicas práticas sobre isso para vocês, que está aqui na palavra. Jesus, ele também traz a estratégia para nós. Ele traz o Espírito, ele traz a estratégia, ele é completo. Nisso aqui tem tudo. Se vocês não conseguem ler a Bíblia de vocês pelo menos 15 minutos por dia, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Porque é muito bom. Para ter a mente de Cristo, é através da leitura da palavra. Isso daqui é uma espada. É uma espada. É uma espada que entra e separa o que é da alma e o que é do espírito. A alma, para quem não sabe, do grego psique, que significa onde estão as nossas emoções, sentimentos. É o que rege às vezes o nosso comportamento se a gente estiver com a alma desorganizada. Se você está conturbado, Espírito Santo, me ajuda a entender a tua palavra. Abre a Bíblia, não esqueça de pedir para o Espírito Santo te ajudar, para não ser só uma historinha. E à medida que você vai lendo, você vai ver a cirurgia. Jesus é cirúrgico. Eu sei que ele está cirurgiando pessoas aqui hoje. Porque tem coisa que é só da alma, mas tem coisa que é do espírito. E a partir da hora que isso daqui entra em nós como uma espada e separa o que é uma coisa e o que é outra, a gente começa a ser cirurgiado na nossa alma. A nossa emoção se acalma e o nosso espírito de novo se fortalece. E quem nos guia é o Espírito encorajador e consolador. É simples. A gente que complicou tudo. A gente precisa escolher a árvore da vida todos os dias. A gente precisa escolher por Jesus todos os dias. É uma questão de posicionamento. Quando eu tive certeza que Jesus existia, eu não vacilei não. Eu não vacilei. Eu comecei a ler isso aqui, ó, todo dia. É minha nova tela. Então, é aquela coisa, tipo, às vezes você acorda, você vai andando pela casa, você está olhando, você fala, meu Deus do céu, olha isso aqui que eu não sabia ainda. E assim, cada dia, mesmo quem já leu a Bíblia umas 3, 4 vezes, não tem como não ser renovado dentro de nós. Aqui tem tudo que a gente precisa, com o Espírito Santo nos capacitando, porque isso aqui sem o Espírito Santo vai ser Antigo Testamento. E a gente não está no Antigo Testamento, a nova aliança é para agora. Amém? Então vamos para a parte prática, que eu sei que todo mundo gosta de saber o que fazer, né? Vamos abrir comigo lá em Filipenses 4:4. Essa eu quero que vocês abram comigo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é bom. Obrigada, Senhor. Senhor, ajuda agora, Pai, que a gente leia isso, entrando de fato como uma espada, Senhor, que separe aquilo que era da alma e que hoje vai ficar para trás, e que venha somente o que é do Teu Espírito. Vem tornando a gente pequeno, Pai, pequeno, para que o Senhor cresça. Pai, que nós tenhamos uma vida cheia de alegria, cheia de propósito, cheia da Tua presença, Espírito Santo, porque nada mais importa. Abriram? Filipenses 4:4. Olha por onde começa. Detalhe, essa carta foi escrita com Paulo dentro de uma prisão. Ele estava preso, açoitado, sendo muito machucado por pregar o evangelho. E olha o que ele escreveu na carta. É um manual de vida isso, gente. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Vocês reparam a ênfase que ele está dando aqui? Alegrem-se. Alegrem-se. Alegria é uma decisão. Senão ele não estaria falando no imperativo. Alegrem-se. Ele está ordenando, né? Mas eu preciso dizer algo para vocês. Essa alegria não é uma alegria emocional. Não é aquela alegria de quando tudo está dando certo, de quando tudo está indo bem. É uma alegria do Espírito. É uma alegria do Espírito. É uma alegria do Espírito Santo. O Espírito Santo é cheio de alegria. E Ele nos enche de alegria.
Então é uma alegria diferente, não é circunstancial. Então você está vivendo algo muito difícil, mas você tem uma alegria no seu espírito. Uma alegria no seu espírito. É uma alegria de regozijo que dá vontade de pular, dá vontade de gritar, de cantar. Já quase começa o louvor de novo. Porque é muito bom. É muito bom. Eu não tinha essa alegria antes. Não tinha. Eu até era felizinha, mas eu não tinha essa alegria nesse nível não, gente. Não tem a ver com circunstâncias. Enquanto você olha para as circunstâncias, você perde o alvo. Perdendo o alvo, lembra a raiz da palavra pecado? Alegrem-se, alegrem-se. Se apropriem da alegria espiritual do alto do Espírito Santo. É para todos. É para todos. É a mesma alegria. Alegrem-se. A alegria é uma decisão. Que todos, agora 5. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Gente, ser amável. Algumas traduções falam sobre ser moderado. Tem pessoas que sentem ali uma ira dentro deles e são as emoções humanas. Temos a natureza adâmica dentro de nós. A questão é como você responde a isso. Se na ira você deixa ela soltar, você está cirando, você está atacando, você está cuspindo fogo. Você não está com a presença. Cuidado. Irar, mas não pecar. Jesus falava isso. Para de achar que você é justiceiro. Para de entender errado o conceito de paz, justiça e alegria. Porque a cultura do céu tem paz, justiça e alegria, certo? Mas essa justiça aqui, não é aquela justiça da espada, do justiceiro, do Deus que vai lá e corta a cabeça de todo mundo que te falou alguma coisa. Gente, pelo amor de Deus. A justiça é sobre nós, é sobre sermos justificados, perdoados, não merecíamos. Somos justificados, então nós temos retidão. Eu fui entender o sentido de justiça, de paz, justiça e alegria, olhando a tradução do inglês. A tradução do inglês faz muito sentido. Me perdoa, porque eu não sou boa de pronúncia, tá? Se tem algum professor de inglês aqui, já peço perdão. Mas a tradução de justiça no inglês significa righteousness. Isso significa o quê? Retidão. Por exemplo, good é bom, goodness é bondade. Então, righteousness é retidão. Reto, right é reto. E retidão. Onde é que tem espada nisso? A retidão é para nós. É para o nosso posicionamento. A gente tem que ser reto. A gente tem que ser reto e puro em tudo que a gente faz. Não tem essa de... vou dar um jeitinho aqui, uma gambiarrinha aqui. Vou dar só uma olhadinha aqui nessa pornografia. Vou só uma propina, coisa pouca. Só um flerte, é tão legal flertar. Pelo amor de Deus, onde tem justiça aí? Paz, justiça e alegria. Sejam retos, vivam a retidão do céu. O Espírito Santo permite que a gente vive em retidão. Senhor, em nome de Jesus, se tem pessoas aqui, Pai, que ainda não conseguiram se livrar, Pai, de pornografia, de crimes, de coisas que não estão fazendo parte do Teu reino, Senhor. Venha purificando mesmo, Senhor, mas com paz, com alegria, Senhor. Venha nos justificando e nos enchendo de alegria. Que seja feliz a transformação. Que seja feliz, que seja uma transformação verdadeira, onde você vai se tornar uma carta viva. Uma carta viva. Como eu fui purificada nesses tempos, gente. Como? Eu lembro de um dia que eu estava atendendo um paciente e aí a secretária me contou. Falou, doutora, ele saiu lá fora, ele pegou, falando com a mãe dele, falou assim, mãe, ela era a Bíblia. Eu não falei de Jesus em nenhum momento. Eu não posso falar. Mas a minha postura, a minha retidão, a sabedoria que o Espírito agrega, estava sendo derramado ali.
Mas é fácil para ela, né? Ela está atendendo um monte de gente doente e tal. É mais fácil dela acessar os corações. Não, não é só ali. Se fosse só ali. Outro dia eu estava no mercado. Fui no mercado, gente. E aí estava esperando uns amigos em casa, inclusive. Todo mundo lá no portão esperando. Aí eu fui para a fila. Cheguei na fila do açougue. Uma fila gigantesca. E aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou ficar brava com a fila? Ou eu vou entender por que Jesus está fazendo isso? Olhei para o lado, tinha uma moça. Daqui a pouco, comecei a conversar com essa moça. Daqui a pouco, essa moça estava chorando na fila do açougue. Daqui a pouco, essa moça já estava com o telefone da Poema. Aliás, se você estiver aqui, levanta a mão que eu preciso te ver. Espero que ela chegue aqui um dia, em nome de Jesus. Gente, mas deu uma confusão com meu marido, porque ele falou, as pessoas estão esperando. Jesus estava me usando. Gente, tem que ser em qualquer lugar, entendeu? Porque não dá para conter isso que tem na gente. A gente precisa falar do amor de Deus para as pessoas. Eu fico tão feliz de saber que estamos todos aqui. Tem pessoas aqui, tem pessoas que estão buscando estar num lugar bom. Podiam estar lá fora, não sei lá onde. Mas estão aqui. Mas a gente pode subir um pouco mais o nível. A gente pode estar cheio do Espírito, encorajado nele. E sairmos como flechas de fogo para fora daqui. Todo lugar. Você está evangelizando sua manicure, mulheres? Vocês vão no médico de vocês e falam que Jesus está fazendo a boa obra? Ei, gente, se apropria. Se apropria, o Espírito Santo nos dá coragem para isso. E é tão gostoso viver isso, porque chega o fim do dia. O que eu lembro do meu dia? Geralmente a mente humana, se tem 10 coisas que deu errado, ela vai lembrar se tem 10 coisas que dá certo, ela vai ficar encasquetada com uma que deu errado, não é? Só que a lógica com o Espírito Santo é outra. Chega no fim do dia, o que vem à mente? Tudo que Jesus fez. Aí você fala, meu Deus, Jesus fez isso, isso, isso. Às vezes eu encho o Rafa do paciente, tanto que eu fico querendo contar tudo para ele. Ai, gente, se apropriem disso. Sejam amáveis, sejam retos. Peça ajuda para o Espírito Santo. 6. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Aqui, para mim, é a maior chave de todas. Porque isso aqui é o antídoto para a ansiedade. O antídoto para a preocupação. Quando você estiver preocupado, orar para ter relacionamento com o Espírito. Com um coração agradecido. Você não sabe o que Deus está fazendo. Para de ser reclamão. Às vezes você está achando que Deus está fazendo alguma coisa e tal. Está sendo injusto com você. Tipo, quem é você para achar que Deus está sendo alguma coisa? Ai, Deus, comigo você erra, né? Ô, gente, não fala isso para Deus, não. Às vezes uma coisa que não está boa tem um grande motivo. Então tenha o coração grato em tudo que estiver orando e pedindo. Oração com coração grato e súplicas. As súplicas, gente, é quando tem algo tão pesado para nossa alma. Tão pesado. E de repente a gente começa a suplicar ao Senhor. Suplicar ao Senhor. E o fardo da nossa alma sai. E vai direto para o colo dele. É cirúrgico. Saia daqui com essa ferramenta. Funciona de verdade. Funciona de verdade. E nem precisa de aprovação da Anvisa. Aleluia! 7. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Como a gente guarda a nossa mente, como a gente tem uma mente governada. Lembra que eu falei que o sucesso da vida cristã tem a ver com uma mente guardada e governada? Está aqui a chave. É uma chave que Ele nos deu. Isso vai guardar a gente. E além de tudo, o príncipe da paz vem sobre nós. Um dia eu lembro que eu estava tão conturbada.
nesse dia eu tive uma revelação assim. Busquem por revelações das faces de Cristo. Porque não tem como a gente dizer que a gente já conhece Deus. A gente conhece e prossegue em conhecê-lo. Não tem fim. E eu lembro de um dia que eu estava tudo conturbada, toda balançada, muito pensamento. E eu estava ali suplicando. E de repente eu tive uma revelação do que é o príncipe da paz. Sentindo a paz de Deus. Era uma paz, gente, era uma coisa. Peçam por isso, peçam por isso. Por fim, irmãos, número 8. Quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Sondem os pensamentos de vocês. Tá pensando alguma coisa que tem a ver com tá julgando alguém? Isso não parece puro, né? Fala, não, Senhor, tira isso da minha cabeça. Afasta de mim. Tá percebendo que tá com um pensamento que tá gerando um desconforto para você mesmo? Tipo, uma crítica, uma coisa de uma culpa, uma coisa que não é de Deus, que não vem de Deus. Sonda seu pensamento e se proteja com as ferramentas que você tem. Se proteja, seja intencional. Seja intencional, fica de olho nos seus pensamentos. Faça terapia. Busque ajuda médica. Eu disse no sentido do perder o alvo, porque está muito preocupado. Remeter a um pecado, mas eu não disse que fazer tratamento é pecado. Pelo contrário, senão eu seria uma heresia, né? Tem que fazer tratamento, se não está legal, se não está bem, dá seus pulos, faz tudo que é preciso. Se você está orando, você está suplicando, você está vivendo em comunhão com os irmãos, você está indo no GC, você tem irmãos que oram com você, você está jejuando, você está lendo a palavra, ainda assim tem algo muito ruim. Cara, pode ser químico, pode ser hormonal. Tá tudo bem, busca ajuda. Busca ajuda. Dá seus pulos, mas sai do buraco. Jesus não tem isso para nós, Ele tem uma vida de muita abundância. E se você acha que o batismo do Espírito Santo tem a ver com orar em línguas, não é só isso. Tem o batismo do Espírito, a gente ora em línguas, algumas pessoas, mas não é todo mundo. E tá tudo bem. O que diz respeito, se você tem o Espírito Santo, se você foi batizado, é se você tem o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. E o fruto do Espírito que está em Gálatas. Gálatas 5:22. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Então, se você não está sentindo tudo isso, talvez lhe falte mais uma porção do Espírito. E Ele quer derramar isso em vocês hoje. Ele já está derramando e Ele vai derramar ainda mais. Vocês só precisam se posicionar. Se posicionar, pedindo por mais e mais e mais e mais, porque sempre tem mais. O louvor pode subir para me ajudar. Sempre, sempre, sempre tem mais. Jesus, Ele sempre acrescenta mais. E é para todos. É para todos. Será que você tem sido uma fonte que jorra? Será que você tem, de fato, entendido quem é o Espírito Santo? O Espírito do próprio Deus soprou em você isso. Você tem noção o quanto isso é forte? E o quanto isso é para todos? Você tem noção que tem um motivo para tudo isso? A alegria do alto é a nossa força, porque a alegria é a alegria da salvação, que tirou a gente da morte e vai levar a gente para a vida eterna. É uma vida em abundância e outras pessoas precisam disso. Para de reter. A igreja de Atos falava que os discípulos se reuniam e compartilhavam tudo que tinha. Eles compartilhavam os bens, mas tinham um compartilhar daquilo que eles carregavam também.
Será que tudo isso que você carrega, que homens de Deus já te impuseram mãos, que o próprio Deus já te derramou, coisas que você tem recebido nos cultos, será que você tem sido uma fonte que jorra para todo lado, para todo lugar? E eu não estou falando de ser um crente chato que fica, não. Eu estou falando sobre ser uma fonte que jorra, ser uma pessoa que de fato exala Jesus, que tem uma vida de adoração, tudo vira uma adoração para Ele. Tudo vira uma grande adoração. A sua vida precisa ser uma adoração a Ele. Olha o que Jesus disse em João 7:37. No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: quem tem sede, venha a mim e beba. Pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria derramado mais tarde a todos que nele crescem. Aleluia, Jesus, obrigada, Pai, por esse rio. Quem tem sede aqui, gente? Quem quer mais, gente? Quem quer? Quem quer provar desse rio? Quem quer provar desse fogo cerrado no peito que não para, que não para? Quem quer provar dessa alegria que não cessa? Quem tem sede, venha, venha. Se você tem sede, se você quer mais do Espírito, vem aqui. O louvor vai começar a tocar. Se coloque aqui, a gente pode orar por você. Vamos orar juntos, ou se movam, orando uns pelos outros. De manhã o Senhor derramou algo, as pessoas saíram orando umas pelas outras, derramando algo do Espírito. Se apropriem daquilo. Lembre de avivar a chama que Deus te deu. Se você tem essa chama, esse dom que você já recebeu, saia distribuindo. Se você precisa, se coloque em intenção: Senhor, me dá disso, Senhor, me dá, eu quero. Vem aqui na frente ou peça para Jesus. Faça o que você quiser, você é livre. Seja livre para adorar Jesus. Se posicione em alegria. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu declaro uma alegria do alto caindo sobre essa casa, Senhor. Uma alegria do Teu Espírito, Senhor. Traz um batismo de alegria para este lugar, um batismo do Teu Espírito. Ele vai te enviar, Ele está te enviando. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Rasgasse o céu apenas mais uma vez. Não tenha vergonha na presença do Senhor. Não tenha vergonha. Conversa com Ele, pede mais, pede mais, pede mais. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha, se mova, se posicione. Deus é maior que tudo. Deus é maior que tudo. E Ele está soprando vida neste lugar. Ele está soprando vida neste lugar. Ele está soprando vida no seu coração, na sua mente. Receba o sopro de vida.